Como saber se a quantidade de caixas é suficiente para o tamanho da igreja? Boa pergunta, Alan. Muito boa sua pergunta. Olha, é o seguinte, como é que a gente sabe se a quantidade de caixas está ideal para nossa igreja? Tem algumas formas da gente saber, tá? A primeira delas e mais perceptível é quando alguém reclama que não está ouvindo o som. Então, se você tem esse tipo de reclamação na sua igreja, pode ter certeza que você está com poucas caixas, tá? Essa aí é uma percepção bem mais palpável, tá? Tecnicamente, como é que a gente faz? A gente mede o ruído de fundo da igreja. Então, a gente mede, sei lá, bota todo mundo lá dentro da igreja, vai no dia de culto, desliga o PA e mede o que o povo está fazendo sem som ligado. Aí a gente tem uma referência, sei lá, 80 dBs. Todo mundo quieto na igreja, conversando sem som, 80 dBs. A gente entende que quando a gente vai projetar um sistema, você tem que ter pelo menos 20 dBs a mais do que o seu ruído de fundo. Tá? Já é interessante, porque você vai ter um PA trabalhando com folga. Você não vai entupir o PA de pressão sonora para você estar trabalhando. Tá? Então, geralmente, é assim que a gente faz. Tecnicamente, a gente mede e vê. Depois que a gente mediu e viu o ruído de fundo, a gente vai para a caixa acústica e a gente começa a ver qual é o SPL que aquelas caixas têm. Então, como é que a gente faz? Hoje, a gente tem algumas ferramentas que já facilitam muito a nossa vida, como, por exemplo, o EasyFocus, que é um software de medição que a gente vai colocando caixas acústicas dentro do ambiente e ele vai dizendo para a gente o que está acontecendo de SPL lá dentro. Então, por exemplo, se eu tenho uma igreja 80 dB de ruído de fundo, eu preciso de 100, então eu vou botar no meu software quanto que eu preciso de SPL para me trabalhar lá dentro. E eu vou colocando caixas, agrupando, aí tem uma série de técnicas que a gente utiliza para fazer isso. Inclusive, isso é uma das coisas também que eu ensino no nosso curso de áudio, a você utilizar a ferramenta para você. Se quando tiver uma ferramenta, você pode fazer isso na mão, que é você utilizar a lei do inverso do quadrado, tá? Que são cálculos. Toda vez que você dobra a distância, você tem uma perca de SPL, 6 dBs. E também tem uma continha que a gente faz, que é 20 log vezes a distância que você está. Então, se você tem uma caixa de 100 dBs, e aí você tem a metragem da igreja, 15 metros, então você bota lá 20 log vezes 15. Então, você vai ter quanto que essa caixa vai perder de SPL até o final da igreja, tá? Então, é matemática, cara, tá? São contas que a gente vai fazendo para a gente conseguir chegar nisso daí. Uma quantidade perfeita, tá bom? Mas se o pessoal tá reclamando, já é uma boa métrica para você, tá bom?